Olá, amado, amada de Cristo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Cirilo e esse é o canal Pela Fé. Vamos estar dando hoje início a um projeto que brotou no meu coração de estarmos falando dos livros da Bíblia, a introdução dos livros da Bíblia. E hoje nós vamos estar falando do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, o Novo Testamento. Como nós sabemos, a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento, ele contém 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um deles fala a sua maneira da vida de Jesus Cristo. Se nós queremos aprender sobre a vida de Jesus Cristo, então nós temos que ler um desses evangelhos ou os 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que cada um deles conta a sua visão dos fatos, né? Uns falando com mais detalhes, outros com menos detalhes, mas todos falam de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós encontramos, né, no decorrer do Novo Testamento, nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Nós temos as cartas pessoais, né, as cartas de Paulo, as cartas às comunidades doutrinárias, né? Nós temos ensinamentos que é passado para as igrejas, para as pessoas, e nós contamos também no Novo Testamento com um livro profético que é Apocalipse. E nós vamos estar falando do livro de Mateus. Por que começar do Novo Testamento? É recomendável para aquelas pessoas que estão iniciando uma caminhada religiosa, aquelas pessoas que ainda não têm muita intimidade com a Bíblia, que querem começar a ler a Bíblia, é recomendável começar pelos livros do Novo Testamento, porque eles apresentam uma linguagem fácil de entender. Inclusive na faculdade de teologia, os professores, os pastores que dão aula sobre pregação, eles recomendam para os futuros pregadores que iniciem os seus estudos, as suas mensagens, os seus esboços pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele apresenta uma linguagem mais fácil de aprender. O Evangelho de Mateus ele se propõe a ser um marco, né? Ele é a divisa, ele é a divisão, ele é a fronteira do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você já reparou, ou você já teve oportunidade de ir na divisa de 2 estados? Lá geralmente contém o marco de cimento, que de um lado mostra que está escrito que pertence a um estado e do outro lado pertence ao outro. Alguns têm divisa em 3 estados, mas existe geralmente um marco que divide um estado do outro. Do mesmo modo, Mateus ele propõe ser um marco, como se ele dissesse: daqui para frente é Novo Testamento, daqui para trás é Velho Testamento. O Evangelho de Mateus ele se propõe a ser esse marco, esse diferencial. E Mateus se propõe ser justamente esse marco que divide o Antigo do Novo Testamento. Ao lermos o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, nós nos deparamos com uma folha em branco. Durante algum tempo eu ficava assim em dúvida: por que deixar uma folha em branco? Na verdade, essa folha em branco ela representa um período chamado período entre testamentos, intertestamentários, que é um período de 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo de Israel. Um período muito importante na história da humanidade e que nós vamos ter a oportunidade num momento futuro de estarmos estudando sobre este momento, sobre essa fase da história da humanidade. Nas Bíblias antigas costumam-se ter essas folhas em branco, mas nas Bíblias mais modernas, estamos em época de Bíblias cada vez menores, mais compactas, sem contar que hoje a maioria das Bíblias é no celular, então nós não vemos essa folha em branco. Realmente, há um período fantástico entre o Velho e o Novo Testamento. E justamente o Evangelho de Mateus, que nós vamos trabalhar hoje em introdução, ele vem ser esse marco inicial de uma nova história na Bíblia, na história da humanidade, que é o Novo Testamento, a história que narra a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar trabalhando então hoje a introdução do Evangelho de Mateus. Introdução ao livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus. Pode ser intitulado
transição do antigo para o novo. Por que iniciar com uma lista de nomes? Mateus ele inicia com uma lista de nomes. Durante 400 anos, nada de novo foi acrescentado à Bíblia. Os profetas se calaram. Durante 400 anos, Deus não falou com seu povo. Através de profetas, através de profecias, Deus se manteve em silêncio. E nesse período, os impérios do Oriente Médio ascendiam e caíam. Os reinos eles se sucediam no poder. Um governava, depois outro dominava, e assim sucessivamente. E a pequena nação de Israel sofria sob o domínio de grandes potências, como a Grécia e Roma. E nesse período do livro de Mateus, o povo de Israel estava sob o domínio de Roma. É interessante que, ao mesmo tempo, se torna estranho e se torna assim irônico, uma nação cujo Deus é o Senhor, que é Israel, uma nação que foi constituída pelo Deus único, verdadeiro, criador de tudo, que essa nação nunca governou em nenhum período da história da humanidade, nunca foi potência. Mas pela desobediência daquele povo, essa nação sempre foi serviçal. Israel sempre foi serviçal dos reinos que se sucediam no poder. E isso não é diferente. No tempo de Mateus, Israel era serviçal de Roma. Então, algo memorável aconteceu naqueles dias. Um bebê nasceu, uma criança sem igual. E ao apresentar esse bebê que veio a se tornar o homem Jesus que nós hoje seguimos, o livro de Mateus, ele dá início a toda uma nova seção da Bíblia, o Novo Testamento. Mateus, inclusive, esclarece suas intenções desde a primeira frase. Mateus, desde a primeira frase do seu livro, ele já mostra que veio. Ele conecta a chegada de Jesus ao enredo do Antigo Testamento. Jesus era judeu, filho de Abraão, diz Mateus. Mateus já foi dizendo logo de cara para o judeu daquela época: olha, esse Jesus ele é judeu e ele é filho de Abraão. E também Mateus ele propõe que Jesus era rei, filho de Davi. Nas páginas seguintes, o autor Mateus ele se propõe a provar essa afirmação audaciosa. Esse Jesus humilde que muitas pessoas ali estavam vendo e muitos seguiam, nascido na cidade pequena de Nazaré, ele era o Messias. Mateus ele vem logo de cara e diz: esse Messias que nós esperamos durante todos esses anos, durante o Antigo Testamento, ele é Jesus Cristo, o libertador prometido do Antigo Testamento. Para Mateus, Cristo é a transliteração ou encarnação grega da palavra hebraica Messias. Mateus ele propõe e ele divulga e ele escreve a árvore genealógica de Jesus. Gente de todo mundo, especialmente os judeus, eles estavam ansiando pelo Messias, eles estavam muito ansiosos pela chegada do Messias. A chegada do Messias transformaria a história do mundo, eles acreditavam. Seria possível que esse homem, Jesus, que era filho de um simples carpinteiro, fosse o tão esperado rei? Era o questionamento que o povo de Israel poderia fazer e estava fazendo. Mas para responder esta pergunta, Mateus começa seu livro com uma genealogia. Genealogias, não é? São longas listas de nomes e costumam ser pouco atrativas. Realmente é muito chato ler lista de nomes. Para a gente é muito chato. E a não ser que nós estejamos lendo lista de antepassados nossos. E aí sim, nós vamos ler com mais interesse. Não é? E é por isso que milhões de pessoas gastam milhões de dólares e reais, dinheiro de todas as espécies, para traçar suas histórias de família em sites que são especializados
em buscar árvore genealógica? Sim, existem sites especializados que buscam a árvore genealógica daquele que está disposto a pagar um alto preço para saber quem foram os seus antepassados. Existe um autor americano chamado Alex Haley. Ele escreveu um livro chamado Negras Raízes. E ele conta a experiência que ele teve, segundo ele, maravilhosa, de saber quem foi o seu ancestral viajando para a África Negra, né? Para a África Negra, que é o país de Gâmbia, né? Na Gâmbia. Viajando para lá para escrever seu livro, ele se assentou para conversar com um ancião muito simpático, que começou a falar sobre um jovem do ano de 1752 chamado Kunta Kinte, e ele foi levado por traficantes de escravos. E ele ficou muito emocionado, esse escritor, né, americano, de saber que esse homem que foi vendido como escravo por traficantes em 1752 era da sua linhagem, era seu antepassado. Ele ficou muito emocionado com isso, e ele conta essa história no seu livro chamado Negras Raízes. É emocionante saber dos nossos antepassados. Da mesma forma, o livro de Mateus, ele não se inicia com o nascimento de Jesus. Mateus ele poderia começar diretamente falando do nascimento de Jesus, não é? Como foi a concepção no livro de Lucas, né? Mas Mateus ele começa com uma genealogia. Ele começa com uma genealogia de Jesus Cristo. Ele retrocede, né? Ele vai bem longe, ele vai buscar lá no passado a fim de estabelecer raízes do protagonista. Mateus ele se preocupa em mostrar quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi um homem que caiu de paraquedas. Ele foi um homem da descendência dos maiores patriarcas e reis da nação de Israel. E Mateus ele se preocupa, se Jesus é de fato Messias, como Mateus estava provando, a sua genealogia deve corresponder a essa afirmação. A genealogia de Jesus devia mostrar quem ele era de fato. Como sabe aí qualquer estudante de história, os reis eles não se declaram simplesmente que são reis. Ninguém chega numa nação e diz eu sou rei. Não é assim, né? Eles precisam pertencer a uma dinastia real. A pessoa precisa ser da linhagem, deve ser parente, teve o sangue real, ser de uma família que descende de reis. Ele deve ser um herdeiro de um trono para ser rei de alguma nação. Mateus ele remonta a linhagem de Jesus desde o pai da raça judaica Abraão, o primeiro a receber a promessa do Messias, né? Mateus ele se preocupa com isso, passando pelo grande rei Davi, né? Que são nomes muito respeitados em Israel. Jesus ele era descendente desses dois homens. A conexão com o Antigo Testamento que Mateus estabelece nesse seu evangelho. Depois de registrar a linhagem sanguínea do protagonista, Jesus, Mateus ele narra a história de Jesus na Terra, com enorme confiança no Antigo Testamento. Mateus cita passagem das Escrituras hebraicas muitas mais vezes que qualquer outro autor do Novo Testamento. Mateus ele faz essa ponte perfeita. Ele faz essa transição perfeita. Ele tem o cuidado de estar sempre colocando Jesus Cristo em ligação direta com o Antigo Testamento, que mostrava que ele era aquele a quem eles estavam esperando. Mateus ele sempre usava frases, né, do tipo, e se cumpriu o que tinha dito pelos profetas. Mateus ele se preocupa com isso nesse seu evangelho. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, portanto, ele se destaca que
como o evangelho que conecta o Antigo e o Novo Testamento. Esse evangelho, esse livro, ele é uma ligação direta entre o Antigo e o Novo. E Mateus inicia com as raízes de Jesus, mas ele também apresenta o contraste entre Jesus e a concepção tradicional que os judeus tinham do Messias, não é? Os judeus esperavam um homem que fosse rei, um homem que fosse governante, um homem que fosse guerreiro, um homem que fosse governar aquele povo. Ele não esperava um Messias na concepção daquele que Mateus apresenta, um homem que governaria um reino espiritual e um reino eterno, né? E Mateus ele vem quebrar essa concepção dos judeus. E a chegada de Jesus, o rei, pôs um final a centenas de anos de ansiosa espera. Mas contudo ele veio para estabelecer um novo tipo de reino, completamente diferente daquele que o povo esperava. Eu acredito a decepção que os próprios discípulos talvez tenham tido a princípio com a proposta de Jesus. Mas Mateus, entendendo isso, se propõe a esclarecer quem de fato era o Messias e qual era realmente o seu projeto. Como ler Mateus? Quem já teve a oportunidade de encarar um formulário de Receita Federal, né, fazer uma declaração de imposto de renda, sabe como funciona bem essa coleta de impostos, né? Fileiras ordenadas de números, né, são números, com todas as despesas e receitas classificadas por tipo e ordem. De modo apropriado, o evangelho atribuído ao ex-publicano Mateus reflete essa forma de pensar sistemático. O autor desse livro aí, que nós estamos fazendo essa introdução, que é Mateus, ele era um coletor de impostos, ele era um homem que ele era judeu e ele trabalhava coletando impostos, né? Ele era publicano e ele poderia ser considerado um homem, um funcionário público e um funcionário de uma multinacional, poderíamos assim dizer, porque ele representava o Império Romano cobrando impostos. E Mateus, ele era um homem extremamente capacitado, porque ele era um homem preparado para fazer cálculos e ver aquilo que era de interesse do Império Romano. Ele calculava juros e multas daquelas pessoas que estavam endividadas. Mateus, ele era extremamente preparado para escrever aquilo que ele está escrevendo nesse livro de Mateus. Então, nessa forma ordenada de fazer as suas coisas com muita organização, Mateus vem escrever esse livro que é o início de tudo, né? E o autor, Mateus, ele não relata a história de Jesus no sentido cronológico, mas ele agrupa fatos por tópicos. Mateus, ele não se preocupou em contar a história de uma ordem cronológica crescente e ordenada segundo os fatos, como Lucas, mas ele ordena por tópicos de acordo que ele considera importante. Mateus, ele reúne dizeres de Jesus em 5 lugares principais. Primeiro, ele fala do famoso Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7. No capítulo 10, ele registra as instruções de Jesus a seus discípulos, referentes à missão deles. E no capítulo 13, uma série de parábolas sobre o reino. O capítulo 18, as palavras de Cristo sobre a igreja como comunidade. Os capítulos 23 a 25, Mateus ele mostra os pensamentos de Jesus sobre a hipocrisia religiosa e as suas predições do futuro, né? No meio dos 5 grandes discursos, o leitor encontra cenas de Jesus em ação. A combinação hábil de ação e ensino ajudou este evangelho a obter um lugar de respeito na literatura mundial. Mateus, ele consegue aliar nesse livro momentos de ensinamento, e de ação. Mateus, no roteiro de filme perfeito, ele alia palavras
e ação. O livro de Mateus, por essa capacidade que Mateus teve de aliar a história dele, né, ele contar a história com muitas ações e muito ensinamento, né, e esse livro ele se tornou um marco. Ele traz artistas do mundo todo que vem nesse livro um resumo do ministério de Jesus. Quando nós vemos um filme de Jesus, geralmente o autor se baseia em algum evangelho. E o Evangelho de Mateus é o livro que mais foi usado de inspiração para fazer obras a respeito de Jesus, né? Muitos artistas eles veem nele um resumo do ministério de Jesus. Tem alguns exemplos, né? A grandiosa obra do coral de J.S. Bach, né? A Paixão de São Mateus. Tem um jubiloso musical chamado Godspell. E tem um livro do diretor italiano Pasolini que se chamou Evangelho segundo São Mateus. Todos esses usaram o livro de Mateus como inspiração para suas obras. O cético francês Renan elogiou o livro de Mateus, chamando o Evangelho de obra mais importante da cristandade, o livro mais importante já escrito. Há dois métodos úteis no estudo do detalhado de Mateus, né? Primeiro, reflita como o livro se difere dos outros três evangelhos. É importante a gente fazer esse comparativo. Essa análise lhe proporcionará bastante material, né, com o propósito singular de ensinar sobre o que Mateus quer passar, né? E ao mesmo tempo vai ser esclarecedor para a gente prestar atenção às muitas referências que ele fala no Antigo Testamento. É muito importante entender e observar essas notas que Mateus faz e muitas referências ao Antigo Testamento, né? Pontos altos do livro de Mateus. Capítulo 5 tem o Sermão do Monte. Capítulo 6, continuação do discurso do Sermão do Monte mais extenso de Jesus, talvez a passagem mais conhecida de toda a Bíblia. O Sermão do Monte pode ser considerada a passagem mais conhecida da Bíblia. Capítulo 13, algumas das parábolas de Jesus, histórias concisas, né, com um significado importante. Capítulo 19, nós temos a história de perdão e graça. A partir do 26, a prisão e o julgamento de Jesus. No 27, a crucificação. No 28, a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Essa é a introdução que eu estou passando agora para a nossa análise, para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Introdução do livro de Mateus. O livro que serve e Mateus que se propõe a ser esse marco, essa divisa do Antigo com o Novo Testamento. Um livro ousado que propõe apresentar para judeus Jesus como judeu, Jesus como rei, Jesus como Messias. E nós devemos ler esse livro com a mente aberta, com o coração aberto. Esse é o livro de Mateus, introdução de Mateus. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance, que você seja muito próspero, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece. Deve ter alguém próximo de você que está começando a ler a palavra, que gosta de ouvir a palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta muito de estudar e de ler a palavra. Eu desejo realmente que esse livro de Mateus ele possa entrar na nossa vida, no nosso coração. E é importante nós aprendermos de Jesus Cristo e nós devemos estar sempre lendo a palavra. Nunca desanimar de ler a palavra, estarmos estudando. Vamos continuar em novos projetos. No próximo vídeo nós vamos estar trazendo a introdução ao livro de Marcos, que é o segundo evangelho do Novo Testamento. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e você seja muito abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.